Sejam muito bem-vindos à primeira aula do Desafio Terapeuta Definitivo. Eu estou aqui muito feliz de estar com vocês hoje. Sejam todos muito bem-vindos, psicólogos, psicólogas, psicoterapeutas. E aí, como é que vocês estão hoje? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Que ótimo, cara, eu estou muito empolgado, porque eu quero dizer o seguinte para vocês. Você está no Desafio Terapeuta Definitivo. Então eu estou muito feliz de estar aqui, simplesmente eu e você nessa aula. E eu vou prometer para você o seguinte: o Desafio Terapeuta Definitivo vai ajudar você a entender o raciocínio clínico que a Eureka usa para tratar as 3 demandas mais comuns da clínica: ansiedade, depressão e problemas de relacionamento. Se hoje você atende na clínica, mas não se sente tão confiante para tratar ansiedade, depressão e problemas de relacionamento, ou se você ainda está estudando para se tornar um clínico e você quer ser um terapeuta confiante para tratar problemas de ansiedade, depressão e relacionamento, o Desafio Terapeuta Definitivo é para você, porque pela primeira vez, de graça, a gente vai revelar qual que é o nosso raciocínio clínico que nós usamos com os pacientes desde a primeira sessão para tratar ansiedade, depressão e problemas de relacionamento, beleza? É isso que nós faremos hoje na primeira aula do desafio. Então esse é o nosso propósito. O propósito do Desafio Terapeuta Definitivo é ensinar para você o raciocínio clínico que a gente usa para tratar esses 3 problemas da clínica. Olha só, em 1 minuto a aula já vai continuar, mas antes eu quero te fazer um convite. Se essa aula grátis já tá deixando você empolgado com ser um terapeuta melhor e mudar a vida das pessoas na prática, então talvez você tenha o perfil certo para entrar na nossa formação em terapias contextuais, que é uma formação online de 10 meses com supervisão inclusa, em que você aprende a mudar a vida dos pacientes com as terapias contextuais, que são hoje as abordagens mais modernas, práticas e baseadas em evidência, como o ACT, DBT, FAP, CFT e etc. Essa é a mesma formação que todo psicólogo Eureka precisa fazer antes de atender os nossos pacientes. E com certeza a formação mais didática e aplicável no dia a dia que você já viu. E para você saber mais, é só clicar no link que está por aqui na descrição desse vídeo e marcar uma conversa sem custos com alguém da nossa equipe. E agora vamos continuar com a aula. Mas vamos lá, vamos para o conteúdo de hoje, certo? Eu quero passar conteúdo para você. É o seguinte, eu vou ter que começar esse desafio contando uma história, mas na verdade eu vou contar 3 histórias, porque eu quero que você se imagine sendo o terapeuta dessas 3 pessoas que estão aqui na tela. E se você está aqui no Instagram, vai para o YouTube que tem algumas imagens interessantes aqui, beleza? Mas beleza, tô aqui com o Instagram dando tchauzinho e aqui no YouTube com vocês. Vamos lá, eu quero contar 3 histórias para você de 3 pacientes e você se imagina atendendo eles, tá? A primeira história é a história da Aline, essa será a nossa primeira paciente. Vamos lá, a Aline, ela é uma estudante de enfermagem de 25 anos, que mora no interior de São Paulo com os pais, e os pais financiam a faculdade dela, ok? Por que a Aline chegou na terapia? A Aline busca a terapia porque ela deveria ter terminado o curso de enfermagem ano passado, mas ela se sente paralisada pela ansiedade, ok? E aí na primeira sessão você descobre que a Aline está há 1 ano inteiro sem escrever uma palavra do TCC dela. E que ela precisa fazer mais um semestre de estágio, que ela ainda não terminou o estágio obrigatório, mas se sente insegura e tem crises de ansiedade quando ela pensa em voltar. Só de pensar em voltar a fazer o estágio ou a começar a fazer a tese, o trabalho de conclusão de curso, a Aline tem crises de ansiedade. A Aline é uma paciente ansiosa, certo? Que você vai ter que ajudar. Essa é a nossa primeira paciente de hoje, uma menina jovem de 25 anos, certo? Que não consegue concluir o seu curso por causa da ansiedade, certo? Agora vamos lá. Eu quero contar agora a história da segunda paciente que você vai estar atendendo comigo ao longo desse desafio, ok? Eu quero contar a história da segunda paciente, que é a Bianca. A Bianca tem 31 anos. Ela é uma mulher recém-casada, de 31 anos, de Belo Horizonte. Não sei se tem aí alguém de Belo Horizonte, uma cidade
linda, maravilhosa. Fui ano retrasado para Belo Horizonte. E ela é uma mulher recém-casada de 31 anos de Belo Horizonte que procura a terapia online por causa de sintomas de depressão. Né? Ela diz que tem sintomas de depressão. Aí vamos lá. Depois que ela foi demitida do emprego, ela conta pra você, a Bianca passa a maior parte do tempo em casa e relata ter ganhado peso, aumentado seu consumo de celular e cuidado menos da aparência e da saúde. Então você que é psicólogo, terapeuta, você já vai pensando aqui na cabeça o que vem na sua cabeça de sintomas, tá? A Bianca está procurando emprego e enviando currículos quase todo dia, mas conta estar extremamente frustrada com a sua busca. Ela diz que recebe muito apoio do marido, e ela vê o marido à noite, mas que ainda assim não consegue sair desse estado. Então a gente sabe que aqui, no caso da Bianca, no caso da Bianca, a gente tem aí um caso clássico de depressão, certo? E a depressão parece ter sido disparada por um processo de demissão, ok? Isso é bem comum, certo? Então eu quero que você pense, tá, como é que eu começaria o tratamento, como é que eu terminaria o tratamento, como é que funciona esse tratamento. E uma dica já que eu quero fazer um parêntese agora, se você está com a qualidade baixa da transmissão, está parecendo baixinho para você a transmissão, vai ali na tela, toca na tela e vai ter um botãozinho com uma engrenagem. Nesse botãozinho da engrenagem, você vai poder aumentar a qualidade da live, certo? Você vai poder ver a live até numa qualidade mais altinha aqui que a gente tem disponível, ok? Muito bem, temos aqui o caso da Aline e o caso da Bianca. Agora, próximo caso que eu quero passar para você é o caso do Carlos. O Carlos é um homem aí já de meia idade, 46 anos. O que está acontecendo com o Carlos, gente? O Carlos é um homem de 46 anos, casado há 20 anos, pai de 3 filhos, certo? O que aconteceu? Ele está buscando a terapia porque as brigas com a esposa estão ficando cada vez mais comuns e ao mesmo tempo mais frustrantes. O que o Carlos diz? Ele diz que todas as brigas parecem iguais e que eu sinto que não adianta conversar. Ele parece muito frustrado na terapia, dizendo que ele briga e que eles conversam e chega uma hora que eles até desanimam de conversar, porque parece que eles sempre chegam nos mesmos impasses e eles ficam travados no mesmo ponto. Você já teve um paciente assim? É normal, né? Problemas de relacionamento desse tipo. Agora, o que o Carlos diz? Você tem a primeira sessão com ele, ele diz que é muito apaixonado pela esposa e diz que não quer se separar, mas que a esposa trouxe esse assunto do divórcio várias vezes. E a principal reclamação da esposa é que mesmo o Carlos sendo um bom pai, eles deixaram de ser um casal. Eles deixaram de ser um casal e não tem mais carinho e intimidade. Parece que o Carlos trabalha e dá atenção para as crianças e a esposa dele também, mas eles não têm mais momentos de casal, tá? Obviamente, os casos aqui que eu estou relatando são todos fictícios. Você vê que é a Aline, Bianca e Carlos para ser justamente A, B e C, né? Não é a história real de ninguém, tá? E aí, a esposa reclama que o Carlos não é carinhoso e o Carlos, do lado dele, ele diz que a esposa não procura ele. E mais, o Carlos diz que quando ele procura a esposa, ela não corresponde. Ela diz que não está afim de receber carinho, que não está afim de ter relação naquele dia, etc. E aí, como é que a gente resolve a vida dos nossos pacientes? Da Aline, da Bianca e do Carlos. Ficaram interessados? E aí a pessoa dizia assim, não, mas a solução para o Carlos é dialogar. Pô, mas será mesmo que é dialogar a solução? Porque ele já, né? Ele já tentou dialogar várias vezes. O que será que está acontecendo? Será que a gente tem que chegar na frente do Carlos e simplesmente repetir o que o nosso senso comum diz? Vocês têm que conversar mais. Bom, vocês vão entender isso mais na aula de hoje. Agora, esses 3 casos são desafiadores, tá? São desafiadores e eles podem deixar o terapeuta perdido e angustiado, pensando no peso que é você atender pessoas assim, né? É um peso. Um peso no sentido da responsabilidade, porque se você atende mal a menina lá, a Aline, o que acontece com a Aline? Ela nunca vai se formar em enfermagem. Se você atende mal a Bianca, o que vai acontecer com a Bianca? Talvez ela fique mais deprimida ainda.
E se a Bianca tenta suicídio? E se a Bianca começa a ter comportamentos de automutilação? Ou se a Bianca se separa do marido porque a depressão tomou conta da vida dela? Então a gente precisa entender que tratar pacientes com ansiedade, depressão e problemas de relacionamentos é um processo que é um peso, uma responsabilidade muito grande. Por mais que sejam as 3 demandas mais comuns da clínica, não são as 3 demandas mais simples da clínica. E aí, é justamente por isso que a gente tem que desenvolver um raciocínio clínico, tá? E eu quero começar a desenvolver esse raciocínio clínico com vocês agora. Gente, um parêntese rápido. Agora é 8h15, tá? Então, se você tá aqui no YouTube me assistindo, eu queria pedir o seguinte: se uma pessoa que entra agora começa a assistir a live, ela ainda consegue acompanhar, tá? Mesmo que ela esteja atrasada. Então faz o seguinte: você que está no YouTube, fecha o chat, deixa o celular reto, fecha o chat e clica no botão de compartilhar essa live. Manda para os seus colegas psicólogos, manda no grupo da faculdade dos psicólogos, manda no seu grupo que você tem com as suas amigas que também trabalham na clínica. A gente tem que encher essa live. Porque, de novo, é uma responsabilidade muito grande atender esses casos. E a gente quer garantir que o máximo de pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Então, assim, eu vou dar uma pausa aqui de 1 minuto para você clicar ali do lado do botão de gostei, sabe o botão de dar joinha? Tem um botão de compartilhar. Manda no WhatsApp pra galera, para eles também aparecerem aqui. Porque se a pessoa aparecer agora, ainda dá tempo dela entender o que está rolando na aula, tá? Então vai... Aperta em compartilhar, manda por WhatsApp para a pessoa. Eu vou só tomar uma água e a gente continua em 30 segundos. É bom tomar uma água, né? Eu falo muito rápido. Vocês acham que eu falo rápido? Não? Muito bem. Deu 30 segundos, você já mandou a galera entrar aqui no WhatsApp. E agora nós vamos continuar com a aula. Gente, o próximo slide é o slide mais importante do desafio inteiro, porque eu quero falar para vocês qual vai ser a nossa base aqui no desafio. Eu quero ensinar para você a estar seguro para atender qualquer tipo de caso com base nesse modelo do tripé que nós criamos, certo? São os 3 pilares. Não importa qual seja o caso. Nós sempre usamos os mesmos 3 pilares para entender esse caso. O pilar do medo, o pilar da bússola e o pilar do canivete, tá? E esses são nomes criativos que a gente criou. Obviamente aqui nós estamos falando de termos técnicos, que é o pilar da exposição/evitação, o pilar do esclarecimento de valores e o pilar da aquisição de repertório. Mas para deixar tudo isso mais simples, eu coloquei o pilar do medo, o pilar da bússola e o pilar do canivete. Se você entende o tripé desse raciocínio clínico, o tripé do raciocínio clínico, e aplica isso em todos os seus casos, você, desde a primeira sessão, vai entender o que precisa fazer, tá? E aqui, gente, qual abordagem a gente está usando? A gente está falando da abordagem que a gente usa na Eureka, certo? E muita gente tem preconceito com a terapia comportamental ou a terapia analítico-comportamental, porque as pessoas acham que a gente fica torturando os ratinhos, que a gente acha que a mente não existe, que a gente acha que, sei lá, cara, é tudo estímulo e resposta e as pessoas não têm sentimentos. E, cara, você vai ignorar os sentimentos das pessoas. Não tem nada a ver com terapia comportamental, essa caricatura que pintaram para você na faculdade, né, do que é terapia comportamental. E você vai entender muito melhor aqui ao longo do curso o que é realmente a terapia comportamental. Mas a nossa base aqui na Eureka é a terapia analítico-comportamental, especialmente a sua versão mais moderna, que são as terapias contextuais, tá? E é importante que você abra mão de todos os preconceitos que você foi ensinado na faculdade. Realmente pintam uma caricatura para nós do que é a terapia comportamental. É uma caricatura muito engraçada, assim, como se fosse realmente um negócio de pegar ratinho e fazer experimento e tratar as pessoas como se elas fossem bichinhos, né? Não tem nada a ver com isso. E se você é o tipo de pessoa que é tão fechado na sua abordagem que você não pode pegar nada de útil das outras abordagens, realmente, talvez
Talvez eu não recomendaria meus pacientes para você, assim, né? Eu ficaria com um pouco de medo de recomendar os meus pacientes para alguém tão fechado, assim. Então eu espero que vocês estejam abertos para aprender mais hoje, ok? Tem gente dizendo assim, né? Uau, terapias contextuais são o futuro da psicologia. Eu também acho que é o futuro da psicologia. Se você é terapeuta cognitivo-comportamental, vai ser mais fácil de fazer a ponte aqui. Mas às vezes eu vejo que a galera da psicanálise, da humanista, eles até entendem melhor porque eles não têm já os vícios do pessoal da cognitivo-comportamental. De qualquer forma, eu quero que você seja bem-vindo ao desafio e simplesmente se deixe levar pelo nosso papo, pela nossa conversa e veja o que tem de útil para você, ok? Nós vamos estabelecer então os 3 pilares, o medo, a bússola e o canivete. Eu vou explicar cada um desses 3 pilares ao longo das 3 aulas. E hoje nós vamos falar sobre o pilar do medo. Pilar do medo? Então, um dos 3 pilares para você entender e fazer o raciocínio clínico de qualquer caso é o medo. De fato, é o medo. Mas não é exatamente assim o medo no sentido de que você vai investigar quais são os medos profundos do paciente, mas no sentido de que quase sempre, você vai estar tratando um paciente e esse paciente tem certos medos no sentido de que ele evita certas situações e se permite entrar em outras situações. O que é um medo? O medo é aquela emoção que nos faz evitar uma certa situação ou fugir de uma situação, ok? Então eu tenho medo de ser assaltado na rua. O que eu faço? Tem 2 coisas que eu posso fazer. Ou eu posso nem sair de casa, ou eu posso sair de casa e, se eu avistar alguém que eu acho suspeito, eu fujo. Né? Agora, você vai entender a partir de hoje que todo caso, mesmo esses casos de relacionamento, mesmo casos de depressão, mesmo casos de ansiedade, eles têm sempre um processo de medo acontecendo, tá? Segue aqui comigo a lógica que você vai entender. A primeira coisa é você entender o que é a evitação, tá? A gente vai falar de 2 conceitos chaves aqui no pilar do medo, que são a evitação e a exposição. Então, se você estiver anotando, fazendo um resumo aí, anote isso. Nós falaremos hoje sobre evitação e exposição. Primeira coisa que você tem que entender é que a gente chama de evitação tudo que é fugir ou contornar uma situação ansiogênica. O que é uma situação ansiogênica, meus amigos? É uma situação que gera ansiedade. Ansio, de ansiedade, e gênico, de gênesis, de gerar, né? De gerar. Uma situação ansiogênica. Todo paciente, você vai poder olhar para ele e fazer uma lista de situações que ele evita. Correto? Então vamos pensar na Aline. Que situações a Aline evita? Olha, claramente, se faz 1 ano que a Aline não escreve nada do seu TCC, ela evita, né, sentar e fazer o TCC, ok? Ou ela evita situações em que ela tenha que falar sobre o TCC. O que a nossa querida Bianca evita? Olha, como uma pessoa que tem depressão, ela provavelmente evita situações em que ela tem que fazer muito esforço para, por exemplo, se reconectar com pessoas que ela falava antes, né? Então ela deve, como uma pessoa deprimida, desmarcar atividades, né? Que é o clássico exemplo da evitação. Você desmarca algo que você tinha marcado. O que é quando um paciente tem um encontro marcado com os amigos, ele começa a sentir ansiedade em relação àquele encontro, e pode até ser um encontro amoroso, e ele vai lá e desmarca. O que é isso? É o paciente tomando uma atitude de evitação. Ele está contornando a situação ansiogênica, evitando a situação ansiogênica. Agora, a evitação, ela é uma coisa muito boa. Ela pode ser muito boa. Por exemplo, a gente só tem o banho quente porque em algum momento o ser humano pensou assim, nossa, é muito ruim tomar banho frio.
Eu não quero estar em contato com essa sensação desagradável, com essa situação desconfortável de tomar banho frio. E ele inventou o banho quente, né? Talvez em grupo, sei lá, como uma forma de evitar o estresse do banho frio. Muito simples. É por isso que a gente tem comida por delivery, né? A gente tem teleentrega de comida, porque chegou um momento que uma pessoa pensou assim, nossa, é muito estressante ter que cozinhar depois de um dia cheio de trabalho. É uma experiência ansiogênica, uma experiência desconfortável. Tá? Aqui ansiogênica eu coloquei, mas poderia ser desconfortável, dolorosa. E aí, por causa dessa pessoa que pensou no fast food, pensou como era estressante ter que cozinhar a própria comida, a gente inventou o fast food, né? Porque ele resolve esse problema. Ele nos permite contornar um problema, contornar o problema de ter que cozinhar. Então, assim, gente, a evitação em si não é ruim nem boa, ela é um fenômeno do comportamento. Agora, o que acontece? Os pacientes têm um problema com a evitação. E é o simples problema de que quanto mais você foge de uma situação, menos você sabe lidar com ela e mais aterrorizante ela parece. Certo? Então a gente sabe que o paciente daqui a pouco tem medo de altura. E quanto mais ele foge de lugares altos, mais ele tem medo de lugares altos. O paciente que tem medo de escuro, quanto mais ele só dorme com a luz acesa, mais medo ele tem. Isso é uma verdade que todos os pacientes sabem por intuição, que quanto mais a gente foge ou evita situações de ansiedade, mais medo a gente tem. Simples, né? Isso você também sabia. Então, isso também pode acontecer com o terapeuta, né? Então, por exemplo, a gente tem um terapeuta que evita ter conversas difíceis com o paciente. O paciente, por exemplo, não paga, ou o paciente não faz as tarefas de casa. Em vez do terapeuta tocar no assunto, olha, eu percebi que você não fez a tarefa de casa, vamos conversar sobre isso. O terapeuta muda de assunto. O que é esse mudar de assunto? É um comportamento de evitação, certo? E aí, claro, existe uma diferença aqui entre evitação e fuga, tá? Mas a gente não precisa entrar nesse detalhe. Você sabe aí, né? Talvez você lembre da faculdade que a diferença é que, né, evitar é quando você contorna uma situação, você impede que ela aconteça, e fugir é quando você está na situação e sai dela. Tem uma diferença aí importante, mas que para o desafio não é tão importante, ok? Beleza. Agora, primeiro ponto sobre evitação é esse. Agora a gente tem que entender o outro lado da evitação, que é o que a gente chama de exposição. O que é a exposição? Ela é o outro lado da moeda. É quando você atravessa ou permanece numa situação ansiogênica. Como assim? A evitação é quando você foge e a exposição é quando você permanece na situação ansiogênica. Só que isso parece uma coisa mega simples, mas existe um impacto psicológico e comportamental muito grande. Porque você sabe, você como psicólogo sabe já, por intuição, talvez você nunca tenha escrito ou verbalizado isso, mas você sabe que quanto mais você se expõe a alguma coisa, o que acontece? Menos aquilo te causa medo. Correto? Quanto mais você se expõe a algum estímulo, alguma coisa, alguma situação, mais familiar aquilo é. Né? Mais familiar aquilo é. E uma coisa familiar, por definição, é algo que não te causa ansiedade, porque você já conhece, já está acostumado com aquilo. Então, nós temos por exemplo, pacientes que daqui a pouco pensa na Aline como estudante de enfermagem, né? Ela tem um problema de ficar ansiosa com o estágio. Imagina que a Aline tem medo de fazer injeção. Nossa, imagina eu fazendo uma injeção num paciente. Agora imagina que a Aline decide, por incentivo da terapeuta, se expor a isso. Então ela começa daqui a pouco observando uma colega fazer injeção. Depois que ela se acostuma com isso, ela mesma faz uma injeção, não numa pessoa, mas num tecido que se usa ali para testar, né, para os alunos aprenderem, daqui a pouco num animal, alguma coisa assim, né, permitida ali pela faculdade. Depois ela faz uma injeção simples, numa pessoa que já está acostumada a receber injeção. E quanto mais a Aline vai se expondo a isso, mais familiar é para ela,
mais familiar é a situação toda de fazer injeções, correto? O que acontece? Quanto mais a gente se expõe a algum estímulo, menos medo ele nos causa. Quanto mais a gente foge de um estímulo, que você pode dizer uma situação, mais ansiedade aquela situação nos causa, correto? Esse é um princípio muito simples, porém, muitos psicólogos parecem que esquecem disso. Isso pode acontecer até em casos de pais. Pensa só, imagine que você atende um casal de pais e eles têm um filho que tem transtorno opositivo, né? Transtorno opositor. Essa criança faz birra e quando ela faz birra, imediatamente o pai dá o que ela quer, certo? Então a criança pede de um jeito normal e o pai não dá, mas quando a criança pede se jogando no chão, o pai dá. O que está acontecendo do ponto de vista do pai? O que está acontecendo do ponto de vista do pai? Do pai, o que está acontecendo é que ele está evitando o estresse de lidar com a criança gritando na frente dele. O pai está está agindo por evitação. Entende? Ou, no caso mais específico, seria uma fuga, né? Ele está fugindo ali do estresse que já se instalou. Agora, e se o pai aprendesse a atravessar ou a permanecer na situação ansiogênica? E se ele ficasse ouvindo a birra da criança até ela parar e desistir? O que aconteceria é, quanto mais você foge dessa situação, mais o pai tem medo de que a criança faça birra, de que ela incomode. Agora, quanto mais você se expõe a essa situação, mais você fica acostumado. Correto? Mais você fica acostumado. Então, o que a gente está falando aqui é uma coisa muito simples que todo mundo já sabe por intuição, mas que você, como terapeuta, não pode saber por intuição. Você tem que saber por conhecimento tácito, por conhecimento verbalizado. Você tem que saber explicar isso para o seu paciente. Ok? É isso que está acontecendo. Agora, vamos lá para o ponto 3, que é um dos mais importantes. Todo paciente enfrenta um dilema entre evitação e exposição. Qual que é esse dilema, terapeuta? O dilema do paciente é o que a gente chamaria do dilema do curto prazo versus longo prazo. Anota aí. O grande dilema que o paciente enfrenta é curto prazo versus longo prazo. Por quê, meu filho? Porque a evitação tem uma recompensa rápida. Sempre. Então imagina, eu tenho ali, no caso do Carlos, né? Eu daqui a pouco vejo que o Carlos tem um hábito. E o hábito do Carlos é o seguinte. Toda vez que a mulher começa a ficar mais brava na conversa, o Carlos diz assim, ó. Não, tá, eu não quero mais conversar, Deus chega. O que é esse comportamento do Carlos? Eu não quero mais conversar, Deus chega. Em reação à mulher ficar brava, o Carlos diz isso. Por quê? A gente sempre olha para a consequência. Qual é a consequência? A consequência é que o Carlos consegue cessar aquela briga. Então ele está fazendo um comportamento de esquiva, né? Porque a gente chama ele de esquiva, mas pode ser comportamento de fuga ou de evitação, lato sensu. Deu para entender? Então o que o Carlos ganha com esse comportamento de evitação? Olha, ele ganha que a briga para, né? O problema é que no curto prazo a briga para. No longo prazo, o que acontece no longo prazo? Aquela questão nunca é resolvida. A mulher continua sentindo que ele não procura ela. O Carlos continua se sentindo ressentido. Então a gente tem um dilema aqui sempre com os pacientes, que é o dilema do curto prazo versus o longo prazo. Evitação tem uma recompensa imediata. A exposição, ela tem uma dor imediata. Correto? Então vamos pensar no caso da nossa querida Bianca. Né? A Bianca, ela está num estado depressivo em que para ela é muito difícil se expor a coisas que exijam mais ânimo dela ou mais energia dela. Né? O custo do comportamento aumentou muito, vamos dizer. Tá? Ou na percepção dela aumentou muito. O que acontece? No curto prazo, para o paciente depressivo, no curto prazo, o que ele quer é dormir. O que ele quer é evitar o desconforto. Então, digamos assim que ele tenha o encontro com as amigas dele lá, e o que ele vai fazer?
Ele sente que talvez valesse a pena ir no encontro porque talvez tivesse alguma coisa que saísse de bom dali, mas o curto prazo é, bom, eu vou ficar em casa, eu vou dormir, eu vou ficar mais aconchegado. Existe uma recompensa no curto prazo que atrai muito, existe uma recompensa no longo prazo que é difícil de entender, certo? Então a gente acaba se colocando no que são os nossos famosos ciclos de evitação. O ciclo da evitação é a gente continua fugindo numa situação que precisa ser enfrentada até que ela ganhe um tamanho que é impossível de ignorar e aí a gente se estressa para resolver. Muitos pacientes que você atende devem estar passando por esse problema da evitação. Ok? E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Bom, a primeira coisa é você entender como é que funciona o ciclo da evitação. O ciclo da evitação funciona quando a gente escolhe o curto prazo em vez do longo prazo. Perfeito? Então a evitação, eu resolvo um problema agora, mas depois eu pago o preço de ter tido esse alívio momentâneo. Beleza? Perfeito. Agora vamos lá. Número 4. Depois de você entender o que é a evitação, o que é a exposição e que todo paciente passa por esse dilema, você tem que entender qual é a função do terapeuta no meio disso, tá? Vamos lá. Número 4. O terapeuta deve ajudar o paciente a enxergar o ciclo da evitação, tá? Essa é a melhor psicoeducação que você faz com o paciente quando você percebe esse tipo de... O paciente está como preso numa armadilha, né? Assim que você percebe esse dilema, essa prisão, você precisa mostrar para o paciente que ele está nessa prisão, certo? E como é que a gente mostra para o paciente que ele está nessa prisão? Gente, isso é muito importante, porque isso talvez você não veja em nenhum curso de terapia por aí, tá? Que é como eu vou psicoeducar o meu paciente sobre o ciclo da evitação. E eu diria que a melhor forma de você educar o seu paciente é que você pergunte mais do que você explica. Então, por favor, anote isso. Pergunte mais do que você explica. Todo mundo, de vez em quando, na terapia, é um pouco o senhor palestrinha, né? É ou não é? Eu sou assim, com certeza. Então, às vezes, eu me empolgo e eu fico palestrando para o paciente. Tá bom? Então, eu sei que você deve ter feito isso também. Então, às vezes, você sente que a sessão não está rendendo, né? Aí você tem um conceito interessante que você andou estudando, o paciente está meio quieto, você acha que se aplica, né, naquela situação, e aí você conta, você praticamente dá uma aula. Se o paciente gravasse e botasse no YouTube, ia dar uns views, né? Então, assim, muitos psicólogos passam por esse problema de ser meio senhor palestrinha, tá? Tudo bem, eu já fui assim. E tem como vencer isso aí. Agora, se você quer psicoeducar o paciente sobre o ciclo de evitação, faça perguntas. Que tipo de perguntas? Olha, você pergunta o seguinte. No caso da Aline, né? Aline, me conta assim. Quando foi a última vez que você tentou ou pensou sobre fazer o TCC? E a Aline falou assim... realmente, eu acho que eu pensei em fazer o TCC semana passada, no sábado. E aí eu pensei em fazer o TCC. E Aline, o que você sentiu quando pensou em fazer o TCC? Sei lá, eu fiquei meio agitada, né? Porque eu fiquei pensando que eu ia ter que ajeitar os materiais, ia ter que revisar tudo, e me deu uma angústia, uma ansiedade. E aí depois? E aí, Aline, depois que você sentiu essa ansiedade, o que você fez? Sei lá, eu acho que eu acabei, sei lá, deitando no sofá e vendo série, mexendo no celular, não sei. E Aline, quando você começou a deitar no sofá e ver série e tal, o que aconteceu com a sua ansiedade? Mudou o que você estava sentindo? O que você sentiu? E a Aline vai dizer, eu acho que eu me distraí, né? Eu acho que, realmente, sei lá, acho que senti menos ansiedade. Aí você tem um exemplo bem claro, tá? Um exemplo bem claro do antes e do depois. O que ela estava sentindo prestes a fazer o que ela deveria fazer
o que ela fez e o resultado que aquilo gerou. Você tem um exemplo de um comportamento de evitação. E aí você diz, Aline, massa. Então, para nós aqui, eu estou entendendo que você, no fundo, se distraiu e deitou no sofá como uma forma de se distrair da ansiedade, de fugir da ansiedade naquele momento. Né? Você percebe, Aline, que você faz outras coisas para também, quando está com ansiedade, pensando em fazer o TCC, ou quando o TCC vem na sua cabeça, você percebe que você faz outras coisas para tentar se distrair da ansiedade? E aí a Aline vai dizer assim, olha, talvez, acho que sim, muitas vezes de tarde, quando seria um momento bom de fazer o TCC, eu como, ou eu vou mandar mensagem pro meu namorado, ou eu vou conversar com a minha mãe. E aí você vai entendendo, sacou? Que comportamentos esse paciente faz para evitar, né? E daqui a pouco você vai reunir esses exemplos todos e vai falar assim, olha, você percebeu, Aline, que parece que quanto mais a gente foge de fazer o TCC, mais difícil parece fazer o TCC? Que quanto mais você se distrai do TCC e desse pensamento sobre ele, mais aterrorizante ele fica? E aí, claro, a Aline vai dizer, sim, eu percebo. Realmente, tipo, na época que eu tava fazendo o TCC, era muito mais fácil sentar e escrever. Agora que faz um ano que eu não faço o TCC, tipo, parece que é um bicho de 7 cabeças, né? É ou não é? Pronto. Você mostrou para ela o ciclo da evitação sem precisar falar de evitação. Sem precisar falar que quando você se esquiva do estímulo aversivo, existe ali um processo de aprendizagem que aumenta a probabilidade da frequência aumentar do comportamento de esquiva. Tipo, o quê? O que está acontecendo aqui? Agora, quando você pega as situações do cotidiano do paciente e explica com as palavras que ele mesmo está usando, fazendo perguntas, ele vai entender aquilo intuitivamente. E todo paciente vai entender também que ele precisa parar de evitar as coisas. Que ele precisa enfrentar, né? Óbvio. Agora vamos lá. Como que eu faço isso? Você precisa ajudar o paciente a enfrentar o medo em micropassos, tá? Eu não sei se é novidade para você ou não, mas a gente não tem muito bons resultados fazendo as pessoas enfrentarem o medo de cabeça. E eu vejo que muitos psicólogos não entendem isso. Ah, Henrique, para, eu entendo isso. Eu sou um psicólogo formado em Harvard. Eu aprendi com os melhores neurocientistas e eu entendo muito bem o cérebro. Não, mas tem muitos psicólogos que realmente não entendem o que eles estão fazendo. Por quê? O paciente chega lá e ele diz para você assim, eu não consigo, eu tenho dificuldade de comunicação com a minha esposa, toda vez que a gente conversa, a gente briga, a gente está brigando muito. Está brigando muito. O que ele quer dizer com esse está brigando muito? Ele quer dizer que a situação da briga é ansiogênica, ele quer dizer que ele fica desconfortável durante a briga e também que ele fica desconfortável em antecipação às brigas, porque a ansiedade ela nos dá um medo por antecipação também. Ou seja, a gente está vendo aí que existe uma tendência de evitar as brigas. Existe um medo, uma baixa exposição a conversar honestamente, tranquilo. O que o psicólogo faz? Ele diz, olha, o meu diagnóstico, que eu sou formado em Harvard, o meu diagnóstico é que vocês têm que conversar mais. Meus parabéns. Meus parabéns, o motorista de Uber teria dito a mesma coisa. Então você está no mesmo nível de terapia do motorista de Uber. Parabéns. Não, parei, tá? Não vou ser tão chato com vocês. Porque a gente acaba caindo nesses erros, né? O que é isso do dizer que vocês precisam conversar mais? Você está dizendo para a pessoa que tem medo de piscina pular na piscina. Agora, se a pessoa tem medo de piscina, ela não vai pular na piscina. Ela vai sair da terapia antes de pular na piscina. Tu tá entendendo? Ela vai sair da terapia antes de pular na piscina porque não adianta, não é assim que se vence o medo. A gente vence o medo ajudando o paciente a fazer uma escadinha de pequenos passos. Certo? Uma escadinha de pequenos passos. Então a pessoa tem medo de piscina. A gente precisa fazer primeiro ela ficar perto de uma piscina.
depois ela sentar perto de uma piscina, depois ela sentar com um pé dentro da água, depois ela senta com os 2 pés dentro da água, depois ela senta, ela vai numa piscina bem pequenininha e bota os 2 pés dentro e fica dentro. A gente precisa criar para essa pessoa um caminho de pequenos passos, certo? Então, assim, o que a gente tem que fazer aqui? Precisa mostrar para o paciente que ele não vai ser jogado numa fogueira. Se ele tem medo de barata, ele não vai ser jogado para uma sala cheia de baratas. Não. Ele vai fazer um processo de pequenos passos e ele vai se expor ao medo em pequenos passos. Certo? A gente precisa, então, galera, resumindo, a gente precisa de 2 coisas. Entender como a evitação está fazendo mal para aquele paciente e em que sentido a exposição faria bem. Você precisa olhar para o seu paciente e pensar assim. Primeira coisa que eu faço com o paciente, raciocínio clínico. Vamos lá, conceitualização do caso. Como a evitação está prejudicando esse paciente? Quais situações ele evita que deveriam ser enfrentadas? Essa é o tipo de pergunta que tem que estar lá na sua ficha do paciente. Perfeito? Segunda coisa, ao que ele precisa se expor e como a gente poderia fazer essa exposição em pequenos passos. Beleza? Então, 2 coisas que você tem que saber sobre todos os seus pacientes. Agora, como que isso funcionaria em cada caso? Aqui eu trouxe a Aline, a Bianca e o Carlos. Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês como a gente trabalharia o primeiro pilar, o pilar do medo, e o pilar do medo, com a Aline, com a Bianca, com o Carlos. Gente, vamos lá? Com a Aline, o que a gente faz? Vou falar para vocês. O psicólogo tem que psicoeducar a Aline sobre como o ciclo da evitação torna o TCC cada vez mais aterrorizador. E o psicólogo tem que propor um enfrentamento já em sessão. Esse é um truque que a gente usa muito. Enfrentamento em sessão. Eu tive um paciente esses dias, uma paciente muito querida, que estava um tempão sem fazer a própria tese. E a gente fez justamente isso. Ela estava alguns meses sem tocar na tese. Eu falei, olha, abre aí a sua tese, vamos olhar junto. Só acha o arquivo da tese e abre aí. Pronto. Quando ela abriu aquele arquivo, dava pra ver que ela ficou mais ansiosa. Eu perguntei pra ela, como é que tu tá te sentindo? Nossa, é estranho, eu tô meio angustiada. Beleza, vamos ficar aqui. Vamos permanecer, vamos sentar com a ansiedade aqui, eu e tu. E vamos esperar a ansiedade vir e passar. O que é a exposição? É atravessar e permanecer. A ansiedade vem, a ansiedade me atravessa e ela passa. Se eu consigo ficar ali e a ansiedade me atravessa, eu passei de nível. A terapeuta da Aline precisa fazer uma exposição, um enfrentamento já em sessão. Que tal se a gente abrisse junto o arquivo do TCC? E a gente ficasse com ele aberto, encarando a folha em branco. Se isso já deixa a paciente ansiosa, é um bom sinal de que o exercício é válido. Agora, a Bianca, o que eu faço? Lembrando que a Bianca é nossa querida de 31 anos de Belo Horizonte, com depressão, né? O marido trabalha fora, chega de noite em casa e tal. O terapeuta tem que investigar quais atividades sumiram ou se enfraqueceram na vida da paciente depois da depressão. Como é que a evitação aparece nos casos de depressão, gente? A evitação, ela aparece nas desconexões que a pessoa faz. Então você vai ver que sempre com um paciente deprimido, você tem que olhar para como era a vida dele antes da depressão. E você vai ver que ele estava conectado a outras coisas e outras pessoas. E outros projetos. E o processo da terapia tem que ser um processo de reconectar ele com esses projetos, com essas pessoas, com essas atividades. Tá? É óbvio que você vai estar junto com o psiquiatra. Você vai estar junto daqui a pouco com o educador físico, o nutricionista. Mas o seu objetivo como psicólogo é esse. Então a primeira coisa que você faz no caso da depressão é você olha para
o que ele está evitando, o que ele precisa se expor. E você vai ver que ele está evitando atividades que seriam ótimas para a vida dele. Você vai ver que ele está evitando o contato com certas pessoas, que ele está evitando os hábitos que ele tinha antes da depressão. E você mostra para o paciente como que o ciclo da evitação está piorando os sintomas. Porque o paciente ele pensa assim, eu não tô bem ainda da depressão, então eu não vou eu não vou ver minhas amigas, porque eu não tô bem da depressão. Só que o paciente acha que se ele esperasse a depressão passar, aí sim ele poderia sair com as amigas. Só que quanto mais ele deixa de ver os amigos, menos a depressão vai embora. Porque os amigos fazem parte da cura. Os amigos não são só um sinal de que você já está curado. Não, eles são parte do processo de se curar. E o paciente não entende isso. E aí chega na hora H, curto prazo, ficar em casa, não me sentir envergonhada, não sentir que eu tenho que forçar a barra, fico em casa e desmarco a conversa. Ou eu teria uma aula de boxe que eu não faço há um tempão, eu sei que faz bem para mim o exercício, faria bem para a depressão, mas sei lá, eu tô um pouco envergonhada e o professor vai me perguntar por que eu não fui nas aulas e blá blá blá. Aí você evita. Desmarca, etc, etc. O que o terapeuta faz? Ele tem que entender primeiro quais são essas atividades. O que sumiu na vida do paciente? Pergunta assim, anota aí. O que sumiu ou se enfraqueceu depois da depressão? E eu não tô falando aqui de coisas abstratas. O que sumiu depois da depressão? Bom, em Harvard eu aprendi que o que sumiu foi o senso de self e também as abstrações relacionadas ao autoconceito. Quer dizer, não é isso, né? O que sumiu? Ele parou de ir ao boxe. O que sumiu? A pessoa não vê mais a mãe. O que enfraqueceu? Ela ia 5 vezes na semana passear com o cachorro e agora ela vai uma vez. Eu não estou falando aqui de coisas profundas assim, que parecem profundas, mas são rasas. Estou falando aqui de atitudes. O que sumiu? O que sumiu? O que enfraqueceu? O terapeuta tem que ajudar a pessoa a reestabelecer esses hábitos. Tá ok? Muito bem. Agora, fizemos aqui essas cinco ideias e ainda falta o Carlos. Tá? Mas eu quero avisar vocês o seguinte, a gente vai terminar ali pelas 9h05, eu vou dar uma acelerada agora, eu adoraria ficar mais tempo com vocês, adoro essas aulas, tá? E eu adoro fazer essas imitações também de dublagem, tá ok? Mas a gente tem que finalizar. Agora é o seguinte, o que a gente faz no caso do Carlos? O Carlos é um pouco mais difícil, tá, gente? O que o Carlos está evitando, o que o Carlos não está se expondo, porque não dá para dizer que o Carlos não está conversando. O Carlos está fugindo das brigas. Tá fugindo, mas poxa, eu vou pedir pro Carlos entrar nas brigas e aí vai ser a mesma coisa de sempre? Tipo, aqui não parece ser só uma questão de exposição, tá? Aqui não é só uma questão de exposição, mas de como fazer. Mas o que acontece muitas vezes em casos de casais? O terapeuta, e eu coloquei aqui, né? O terapeuta deve investigar no microscópio alguns exemplos de brigas do Carlos e quais sensações são despertadas nele durante a briga. Muitas vezes existe uma necessidade de se expor a essa emoção sem tentar fugir dela, ok? Como assim, gente? Quando a gente fala de exposição, nem sempre a gente está falando de se expor a uma situação. Às vezes a gente está falando de se expor a um estado interno, a certas emoções. Tá? Então, por exemplo, pode ser que o Carlos tenha uma dificuldade muito grande de sentir raiva. Sabe aquele cara que é conhecido por ser o cara mais tranquilão, que nunca sente raiva? Muitas vezes esse cara é um cara que não se permite sentir raiva. Que toda vez que ele sente raiva, ele substitui aquela raiva, vamos dizer assim, por ansiedade ou por tristeza. Né? O que a gente chamaria de gerar uma emoção secundária, né? Através de um processo de ruminação ali. Às vezes o que a gente precisa fazer é que o Carlos precisa se expor a essa emoção.
Muitas vezes a forma como as pessoas brigam, na verdade, não tem o objetivo de chegar numa verdade, de chegar num acordo, mas tem o objetivo de fazer com que certa emoção passe. Você já percebeu isso? Então eu tô muito bravo brigando. Eu tô com raiva da minha noiva, por exemplo, né? Graças a Deus não tenho raiva da minha noiva, né? Muito querida, amo muito ela, muito gentil. Mas claro que em qualquer relacionamento, eventualmente você vai sentir raiva da noiva, né? Não é que seja impossível que isso aconteça. Mas você tá ali muito bravo, irritado. O que acontece quando você tá com uma sensação muito ruim no seu corpo? Por exemplo, a sensação de raiva. Você quer se livrar da raiva. Então, muitas vezes, numa briga, o objetivo do casal ali naquele momento não é resolver o problema, mas é parar de sentir aquela emoção ruim. Você está ansiosa numa discussão de casal, às vezes você não quer, você já não tem o foco de resolver aquilo, você quer parar de sentir ansiedade. Então você quer que a pessoa fale algo que te tire a ansiedade. E aí perdeu o foco da discussão. A gente precisa ajudar o paciente a olhar para as brigas dele no microscópio. E isso, na nossa terapia comportamental, a gente chama de análise funcional, correto? O que é análise funcional, gente? É você olhar para as situações no microscópio e você entender quais são ali as consequências que estão controlando o comportamento, que estão influenciando. Quais são as circunstâncias, as consequências, os estímulos que estão ali influenciando aquele comportamento. Entendeu? Então, mas nas próximas aulas a gente vai entender isso a fundo, e se você entrar na formação, você vai ter um módulo inteiro sobre análise funcional, sobre como pegar uma situação da vida do paciente e olhar ela no microscópio e entender exatamente o que está controlando cada comportamento. Né? A gente não consegue saber isso com 100% de certeza, mas a gente faz uma análise bem profunda. Olha aí, tem gente citando Skinner nas comentários. Muito bom, gente, muito bom. Por favor, a galera aqui da terapia analítico comportamental, não me julgue que eu não estou, assim, sendo 100% correto nas nomenclaturas e na explicação e na precisão epistemológica, mas eu juro que eu conheço a análise do comportamento, que eu amo muito a análise do comportamento, mas eu quero também tornar isso mais didático para todos vocês, tá bom? Então por isso que eu não entro tanto na parte da nomenclatura específica aí. Mas eu agradeço vocês. Agora, gente, eu vou passar uma tarefa de casa para todo mundo que está acompanhando o desafio. Porque se chama desafio porque não é assim uma sequência de palestras. É um negócio que você vai aplicar de fato na sua vida, né? Então, existe uma tarefa de casa aqui para você. Tá? Agora vamos lá. Antes da tarefa de casa, eu quero contar um pouco da história da Aline, da Bianca e do Carlos, porque o negócio vai ficar um pouco... O caldo vai engrossar. O caldo vai engrossar. A Aline, a Bianca e o Carlos, a continuação da história, tá? Porque isso aqui é tipo novela mexicana. Olha o que aconteceu com eles três. Aconteceu um negócio curioso. A Aline, a Bianca e o Carlos. Ah, eu coloquei aqui, né? O que tem que fazer com cada um. É verdade. É legal, bacana. O que aconteceu? A Aline, a Bianca e o Carlos entendem agora o ciclo da evitação. E eles agradecem o terapeuta pela luz que se acendeu na cabeça de cada um. Na hora de sair da sessão, porém, você percebe algo estranho no rosto deles. Você já viu isso antes. O paciente está reflexivo e se perguntando algo mais profundo. E aí você, como terapeuta, já fica assim, eita, o que aconteceu, cara? Bom, na próxima sessão, os três voltam com o mesmo questionamento. Será que vale a pena enfrentar tudo isso? Será que vale a pena lutar por esse casamento? Vale a pena escrever meu TCC? Vale a pena retomar os meus projetos que eu tinha antes da depressão? Mesmo que o paciente entenda que ele precisa enfrentar os seus medos, mesmo que o paciente entenda que ele tem que parar de fugir de certas coisas, existe um problema, que é o seguinte. Será que vale a pena enfrentar os problemas? Será que vale a pena... Perdão. Será que vale a pena buscar um objetivo?
Na próxima aula, a gente vai entender como que o pilar da bússola resolve o problema da falta de sentido e da falta de propósito. Porque uma coisa é você ajudar um paciente a perder o medo e o paciente está muito motivado para perder aquele medo. Nossa, eu preciso muito perder esse medo, realmente é a coisa que eu mais quero na vida. E se o paciente não vê sentido naquilo? E se o paciente fica se perguntando assim, mas será que vale a pena? Será que é para esse lado que eu quero conduzir a minha vida? Será que não é mais fácil eu terminar esse casamento e começar do zero com uma pessoa que eu ainda não conheço? Não é mais fácil eu desistir do curso de enfermagem e, sei lá, cara, voltar a trabalhar na loja do meu pai? E será que não é mais fácil eu deixar que a depressão passe sozinha? Como que eu respondo com um paciente que perdeu a motivação e que não sabe o porquê das coisas? Agora, gente, vamos lá. A tarefa de casa é o seguinte. Anotem a tarefa de casa. Escolha 2 pacientes complicados que você tem, que você atende hoje. Ou se você não está atendendo, escolha 2 pacientes que você já atendeu. E se pergunte quais situações desconfortáveis eles evitam. E qual solução band-aid eles têm usado para lidar com eles. O que é a solução band-aid? A solução band-aid é o comportamento de evitação. Então eu, por exemplo, posso fazer uma solução band-aid para a conversa que eu não quero ter com a minha noiva. Eu vejo que a conversa não vai dar certo, a solução band-aid eu falo assim, tudo bem, então tu tá certa e não vamos discutir mais disso e pronto. Lá no fundo, eu acho isso injusto, eu acho que o problema vai voltar, mas é uma solução band-aid. Faz essa reflexão com os seus 2 pacientes mais complicados e talvez você tenha revelações, insights, entendimentos que você não teve até agora. Ok? E eu quero que você que se interessou pela formação Eureka em terapias contextuais, por favor, compareça à aula de hoje. A aula de amanhã. Todo mundo tem que comparecer na aula de amanhã, porque a gente vai falar sobre a resposta do nosso problema. Bom, ok? Já entendi o enfrentamento, já entendi a exposição, a evitação, mas e se o paciente não está motivado? E se ele não vê sentido nas coisas? E se o meu paciente não tem um problema de medo, mas ele tem um problema de tomar uma decisão? Né? Tá, peraí, eu preciso decidir qual é o meu curso na faculdade. Eu preciso decidir se eu gosto da minha esposa. Olha, complicado isso aí, né? Eu preciso decidir se eu gosto do meu trabalho. Bom, amanhã você vai ter a resposta dessa pergunta quando a gente falar sobre o segundo pilar da bússola, que é o nosso famoso esclarecimento de valores. Muito bem. Galera, tirem um print aí da aula de hoje. Eu vou fazer uma pose, você tira um print. Essa é a nossa frase do dia. O mau terapeuta incentiva o paciente a fugir. O bom terapeuta fortalece o paciente para lutar. Lutar como? Lutar com micropassos, correto? É isso aí, muito bom. Eu vou agora pedir para você tirar um print da tela e marcar a Eureka lá nos stories. Vou fazer umas poses e você tira o print, tá? Coração. Tirou o print? O outro print vai ser o print do psicólogo pensando. Tirou o print? Agora você vai lá e marca @eurekaterapeutas nos stories, ok? E amanhã eu quero te ver aqui às 8, você tem um encontro marcado comigo. Se você gostou dessa aula, gostou da didática, você vai adorar a aula de amanhã e você vai adorar a formação da Eureka em terapias comportamentais contextuais. Um beijo, esteja aqui amanhã e a gente se vê. Tchau, 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 tchau. Faça a tarefa de casa.